Boa noite, seja muito bem-vindo a essa aula, nossa aula semanal de terça-feira. Todas as terças-feiras às 8 horas nós temos aula aqui no YouTube, uma aula sempre com um conteúdo novo para que você se aprofunde aí no tema, né, nessa profissão de assistente virtual financeiro. E hoje nós vamos falar sobre transição de carreira. Algo que eu tenho recebido muitas perguntas, as pessoas que trabalham ainda no CLT querem fazer a transição de carreira para o assistente virtual financeiro e me perguntam, Helena, como que eu consigo fazer isso? Eu consigo conciliar? Como que é essa vida? E aí eu resolvi trazer realmente esse tema para a gente estar falando nessa aula hoje. Tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre os itens que eu acredito que são necessários para que a gente consiga fazer aí essa transição de carreira de uma forma planejada, de uma forma mais tranquila, né? E assim, para a gente começar essa aula, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz que você está aqui comigo essa noite. O chat está aberto, então se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que nós vamos estar te respondendo, ok? Então não deixe de fazer a sua pergunta aqui, caso você tenha alguma dúvida naquilo que eu estou aqui conversando com vocês. Mas obrigada por disponibilizar o seu tempo e por você estar aqui comigo. Vocês que me conhecem sabem o quanto eu valorizo essa questão de vocês pararem aí, pelo menos que sejam 1 hora do dia de vocês, na verdade da noite, né? Muitos às vezes chegam cansados depois de um longo dia de trabalho para ter aula aqui comigo, então eu fico muito feliz mesmo de vocês se dedicarem, né? E quererem aprender mais sobre essa profissão. Bom, para a gente começar, eu quero contextualizar um pouco até da minha história. Por quê? Quando a gente fala de transição de carreira, eu falo que eu não tive uma transição de carreira planejada. A minha transição de carreira, ela ocorreu pela necessidade, né? Porque eu fui demitida. Quem conhece aqui a minha história sabe que eu fui demitida do meu trabalho do CLT e eu tomei uma decisão de que eu não queria mais trabalhar em empresa para ter um horário fixo, para ter um horário engessado, e eu comecei a procurar uma profissão que se adequasse ao momento, né, à realidade que eu estava vivendo, que era 2 filhas, crianças, né, inclusive uma delas, que é a Luísa, ela ainda era bebê, 9 meses ela tinha quando eu fui demitida, então eu não queria mais a loucura que eu estava vivendo de ficar 12 horas fora de casa, pegar trânsito todos os dias, pegar rodovia todos os dias, o que já tem aí um risco também. Então, com isso, eu acabei tendo que... a água bateu na bunda e eu tive que realmente nadar. Foi quando eu conheci a profissão de assistente virtual financeiro e entendi que tudo aquilo de benefício que tinha dentro da profissão, tudo aquilo que a profissão poderia me proporcionar era aquilo que eu precisava no momento. Então foi dessa forma que eu falei, não, essa aqui é a profissão que eu vou seguir. E aí eu já tive aqui, né, acredito que lá no meu Instagram deve ter uma live onde eu contei toda a minha história, então se você não teve a oportunidade de ver ainda, eu convido você a ver lá. Então assim, não foi planejado, não foi tranquilo e eu gostaria que tivesse sido. Então hoje aqui dentro dessa aula eu quero mostrar para você que essa transição ela pode ser tranquila, ela pode ser planejada, ok? Então eu vou trazer aqui quais são esses itens que eu considero que são essenciais e o porquê de cada um desses itens, tá bom? Lembrando que sempre depois, né, no dia seguinte a essa aula, eu sempre envio um material complementar no grupo de conteúdos. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, lá na minha bio no Instagram tem um link, clica lá naquele link, faça sua inscrição, automaticamente você vai ser direcionado para o grupo de conteúdos, tá bom? E aí você vai conseguir pegar não só o material da última aula, mas o material de todas as outras aulas. Olha que legal, porque eu deixo tudo lá e aqui dentro do YouTube também tem todas as outras aulas que já foram dadas, tá? Então, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, tem aqui para você assistir. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui no chat também o link para você conseguir acessar lá e já fazer a sua inscrição para entrar no grupo VIP. Ok, então vamos lá, vamos começar essa aula. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, porque eu preparei uma apresentação pra gente. E eu vou dividir aqui a minha tela com vocês pra gente começar a aula, tá bom? Qualquer dúvida, coloca a sua dúvida aqui no chat que eu vou estar aqui para responder. Bom, vamos lá então. Então nós vamos falar sobre transição de carreira, né, para o assistente virtual financeiro. Você que está aí, de repente está no CLT, ou de repente você está em busca de uma nova oportunidade de trabalho, né?
e você identificou que a assistência virtual ela pode fazer parte da sua vida e você quer fazer essa transição, porque eu falo que mesmo para aquelas pessoas que elas estão desempregadas, né, estão aí buscando oportunidades, isso também é uma transição de carreira, principalmente quando você sai de uma atividade que você fazia para fazer outra. Mesmo aquele que hoje já trabalha na área financeira dentro do CLT e quer ir para a área financeira do digital. Isso também é uma transição de carreira, porque existem mudanças? Existem mudanças sim. E a gente vai ver aqui quais são essas mudanças. Apesar, né, de quem já tem aí o conhecimento teórico prático financeiro, facilita muito essa transição na hora da execução, né, na hora de operacionalizar ali para o cliente as atividades do dia a dia. Você também tem aí toda a questão de que você trabalhava em um modelo de trabalho e agora você vai passar para outro modelo. Então isso também é uma transição e existe também aí o seu planejamento, principalmente porque a gente está falando às vezes de um CLT e agora nós estamos falando de um trabalho independente, uma pessoa autônoma ou às vezes até um MEI, né, uma pessoa jurídica, então a gente está falando realmente aí de um empreendedor. Bom, nós temos, né, durante esse tempo, uma mudança no mercado de trabalho. Mas essa mudança de mercado de trabalho, gente, ela não vem de agora. Ela já vem aí de alguns anos. A gente vê essa mudança muito mais clara de 2020 para 2021, mas essa mudança já vem acontecendo nas relações de trabalho lá desde 2018. E como é que a gente começa a perceber essa mudança, né? Como é que o mercado começou a identificar que essa mudança de trabalho ela estava acontecendo? Através do aumento de freelancers, né? Para quem não sabe, os freelancers são pessoas independentes que prestam serviços, são prestadores de serviços, né? Eles não têm uma empresa fixa. O freelancer, na verdade, às vezes ele trabalha muito por projetos mesmo, né? E não é nem um cliente que está ali todo mês. Muitas vezes é um projeto com começo, meio e fim, ele entregou e a partir daí já começa uma busca por um outro cliente, por um novo projeto para ele estar desenvolvendo. Mas essa foi a primeira mudança, porque principalmente na área tecnológica, quando a gente fala assim, de desenvolvimento de programas, aplicativos, sites, essa área de tecnologia, eu vejo que começou essa mudança na relação de trabalho por ali, porque eles entenderam que esses profissionais, eles não precisariam estar dentro da empresa para poder fazer o desenvolvimento, né? E aí cresceram várias ferramentas, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre métodos ágeis, Scrum, né? Que são metodologias realmente que ajudam principalmente essas pessoas que têm essa gestão mais remota. Empresas fixas, né, físicas, utilizam essas metodologias? Utilizam, mas a gente vê muito mais as startups utilizando esses modelos, principalmente também porque as startups adotaram esse modelo de ter as pessoas no trabalho remoto. Então essa mudança no mercado de trabalho ela já vem desde 2018, né, muito mais forte, assim, muito mais perceptível. E aí inclui também a profissão de assistente virtual, que vem crescendo, que já é considerada uma das 10 profissões do futuro e que cada vez mais as pessoas veem a necessidade da delegação das atividades, né, administrativas, financeiras, porque elas acabam abrindo realmente espaço. O nosso trabalho realmente é dar tempo para aquele empreendedor fazer aquilo que ele precisa, para aquilo que é necessário para o negócio dele crescer, e quando ele tem muita demanda de atividade na mão dele, ele não consegue dar conta de tudo, né? Bom, com isso, a relação mudou entre emprego versus trabalho, porque o emprego, aquele, né, tradicional que a gente já conhece, né, que é o CLT, que também é a pessoa, por exemplo, que faz parte do funcionalismo público, né, que é pelo concurso e tudo mais, e o trabalho, que é aquela pessoa realmente que vai fazer ali o seu job, né? Então ela vai trabalhar para vários clientes ao mesmo tempo e ela também consegue o quê? Ela consegue ter ali na mão dela um aumento de receita. Por quê? Porque em um único trabalho ela vai ter ali um único empregador pagando ela por aquele trabalho, por aquele emprego, e no trabalho ela consegue atender várias outras pessoas, potencializando então o que ela vai estar ganhando ali mensalmente, né? E a pandemia veio o quê? Para potencializar tudo isso. Porque a partir do momento que todo mundo precisou ficar em casa, fazer isolamento, né? Todas as empresas também, começou-se a perceber que o trabalho em home office era possível.
Era possível porque nós temos tecnologia, nós temos internet, nós temos ferramentas que proporcionam isso, que fazem com que a gente consiga desenvolver ali o nosso trabalho, mesmo estando da nossa casa, desde que a gente tenha as ferramentas necessárias. Hoje, algumas empresas já estão voltando para o seu modelo, né, presencial, outras estão no modelo híbrido e muitas delas também querem continuar com o remoto, as pessoas trabalhando no home office. Mas mesmo assim, isso ainda não é o que a assistência virtual realmente prega, não é aquilo que é a assistência virtual, tá? Porque aqui nós estamos falando de uma profissão com liberdade. Eu sempre costumo falar das 3 liberdades. A liberdade de tempo, ou seja, você faz a sua própria agenda, você é dono da sua própria agenda. A liberdade geográfica, que te dá a opção de você trabalhar de onde você quiser, desde que você tenha os recursos e as ferramentas necessárias, e a liberdade geográfica, porque é o que eu falei, né, no item anterior, você consegue atender mais pessoas e também tem aí um aumento de receita, um aumento de faturamento. Então, a pandemia, ela veio para potencializar isso, né, de que é possível sim que você faça o trabalho de forma remota, mas ainda o trabalho tradicional, mesmo ele estando nessa forma híbrida ou algumas pessoas em casa, ele ainda tem regras a cumprir. Quais são essas regras? Você tem aí um supervisor para quem você tem que ir lá e prestar contas. Não que você não tenha que prestar contas para o seu cliente na assistência virtual, mas eu sempre falo, assistente virtual financeiro é um parceiro de negócios do seu cliente, ele não é funcionário. Então, como é que vai funcionar essa relação? É uma relação de ganha-ganha, onde você também tem voz para falar, para colocar aquilo que é necessário, para definir em que momento você vai fazer isso ou aquilo juntamente com o seu cliente. E é diferente de você estar sendo realmente, tendo uma obrigatoriedade de desenvolver aquilo que foi solicitado para você. Quando a gente fala nessa relação, né, de chefe e funcionário. Uma outra questão também é a questão de horário, porque por mais que o seu trabalho de repente seja híbrido ou seja remoto, você ainda tem um horário fixo a cumprir para a empresa. Você tem lá X horas que você tem que trabalhar ali por dia. E aí muitas vezes você não tem essa flexibilização que o assistente virtual tem. Que de repente eu posso chegar numa segunda-feira e falar assim: hoje eu não vou trabalhar nessa segunda, porque eu vou fazer na terça-feira, ou eu adiantei tudo que eu precisava no final de semana, e isso daí é de cada um, de repente, né, eu adiantei o meu trabalho no final de semana, porque eu quero na segunda-feira não fazer, eu quero fazer outra coisa, eu quero colocar algo na minha agenda, eu quero marcar uma viagem. Então, essa disponibilidade é algo que eu vejo que o trabalho tradicional, ele não permite, não tem esse manejo que você pode fazer, né? Então, assim, por mais que a pandemia tenha potencializado tudo isso, precisa ficar claro aqui essa diferença entre as profissões. Porque hoje a gente escuta, né? Remoto, remoto, remoto. Mas fulano também está remoto, a empresa dele está remota. Ok. Mas não é somente o remoto que caracteriza a profissão de assistente virtual financeiro, mas são essas outras relações, né? Você é dono do seu próprio negócio, o assistente virtual ele é um empreendedor. Então, ele sendo dono do próprio negócio, decisões está nas mãos do assistente virtual financeiro. Então, para vocês entenderem um pouquinho essa questão dessa relação, tá? Para ficar mais clara, porque às vezes ainda há aí uma confusão em relação a isso. Bom, falando nisso, né? E aí a gente tem aqui o assistente virtual, coloquei aqui, né? Bem-vindos, Helena, estou feliz em tê-lo a bordo, porque eu sou assistente virtual financeiro. Há 3 anos eu trabalho nessa profissão e, de acordo, né, com tudo aquilo que eu falei para vocês da mudança de relação de trabalho, que eu enxerguei tudo isso, e eu cheguei nessa conclusão, né, de que eu precisava trabalhar da minha casa por conta de toda a estrutura de vida que eu tinha para cuidar das minhas filhas, para acompanhar o crescimento delas, né? E hoje eu sou muito privilegiada por isso, porque realmente eu tenho a minha agenda nas minhas mãos e eu consigo fazer realmente os meus horários de trabalho, atender os meus clientes nos momentos que são necessários e que eu preciso e que eu escolho. Então, essa liberdade, essa profissão realmente foi o que me deu, né, as 3 liberdades que eu falo. Eu tenho sim liberdade de tempo, eu tenho sim liberdade geográfica e eu tenho liberdade financeira, ok? Bom,
Quais são, então, os pontos essenciais para a transição de carreira, né? Então, assim, por que eu vejo que a gente precisa falar desses pontos essenciais? O primeiro aqui que eu quero dizer, gente, é o autoconhecimento, né? E por que autoconhecimento? É muito importante que nesse processo de transição de carreira você se conheça. E você se conheça para quê? Para você saber aquilo que você gosta, para você saber aquilo que você faz bem, para você saber quais são os seus pontos fortes, para você entender quais são os seus pontos de oportunidade, onde você precisa melhorar, né? Quais habilidades você tem, quais habilidades você ainda precisa desenvolver. Lembrando que eu sempre falo, né, que a habilidade, ela é treinável, é algo que realmente você treina ali no dia a dia e você consegue desenvolver, você consegue ganhar, né? Então, assim, uma das coisas que a gente mais vê nas pessoas quando elas decidem fazer uma transição de carreira, né? Fala assim, poxa, o que tá me levando, né? O que tá levando a pessoa a fazer ali uma transição de carreira? Teve uma pesquisa, que agora eu não estou me lembrando o nome do órgão, mas que dizia que 73% dos brasileiros responderam que não gostam do que fazem. Então, normalmente, a gente parte do princípio de que a pessoa ela não gosta daquilo que ela faz, ou ela não está vendo mais sentido para aquilo que ela está fazendo, né? Muitas vezes ela não está se sentindo, como que eu posso dizer, reconhecida. Ela não está sentindo que aquilo é gratificante, o salário que ela está ganhando, ela está entendendo que, né, não é aquilo que ela gostaria. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas qual que é o meu propósito? Qual é o meu propósito com tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso, né? E aí eu percebo que quando a gente fala dessa questão da pandemia ter potencializado, a questão da quarentena, né, da gente ter ficado aí em casa, num isolamento, né, com várias coisas limitadas, ela fortificou muito isso da questão das pessoas começarem a se perguntar se aquilo que ela estava fazendo, se aquilo, né, que elas estavam fazendo, realmente existia um propósito por trás, né? Por que eu tô fazendo isso? Então, assim, as pessoas, elas não, muitas vezes quem, né, tá fazendo a transição de carreira, ela não tá se sentindo valorizado naquele trabalho. Ou ela entende que falta liberdade, uma dessas 3 liberdades que eu sempre falo aqui, né? Ela não vê sentido no trabalho dela. Então, esse é um ponto que eu sempre falo assim, que é o pontapé inicial, para que você faça um autoexame e entenda, poxa, é isso que está me levando. Então, o que está levando você a concluir que você precisa passar por um processo de transição de carreira, que você quer algo diferente, né? Provavelmente por algum desses pontos aqui, você deve ter passado, né? Tem pessoas, por exemplo, que elas buscam uma transição de carreira, por quê? Devido ao Covid, à pandemia, teve muitos lugares que sofreram alteração de salário, redução salarial, né? E eu não sei como é que está isso ainda, se isso ainda está em vigor ou se já é uma resolução que já não está mais em vigor pelo governo, essa questão de reduzir o salário, mas teve muitas pessoas que tiveram, né, isso. E aí elas começam a buscar também nessa questão de transição de carreira até uma renda extra, algo que elas poderiam fazer paralelo, né? E quando eu falo aqui nessa questão da transição de carreira, se você está hoje no CLT e você quer vir para assistência virtual e você já concluiu que isso é algo realmente que vai fazer parte da sua vida, é isso que você quer, né? Isso é algo que eu sempre falo. Faça a conciliação. Né, tem aqui, a gente vai ver os pontos essenciais, nós vamos passar aqui por um ponto super importante de planejamento e organização, para você realmente fazer isso de forma tranquila. Né? Então, assim, existe a possibilidade de fazer isso? Sim, existe. E sabe de uma coisa, gente, que é algo que eu sempre falo, e eu vou repetir. A assistência virtual, mas especificamente na área financeira, é a área que mais te dá liberdade. E por que isso? Porque você não precisa realmente ter um horário fixo. É óbvio que para atender o seu cliente, para conversar com ele, você vai trabalhar num horário, né? Vai ter ali um horário comercial que você vai estar disponível. Eu sempre falo isso, eu estou disponível em horário comercial todos os dias para o meu cliente,
para atender uma ligação, para conversar com ele por WhatsApp, para entender se ele está precisando de alguma demanda, né? Ou simplesmente para lembrar que, né, eu existo e tudo mais. Eu sempre estou disponível para o meu cliente para a gente fazer isso. Porém, os horários em que eu vou executar cada atividade deles é uma questão da minha decisão. E eu decido isso baseado o quê? Na minha rotina pessoal. Exatamente isso, eu coloco a minha rotina pessoal no meio, né? Por quê? Porque eu tenho essa conciliação e o meu trabalho me proporciona isso. Então, muitas vezes eu trabalho à noite. E qual que é o ponto aí de decisão para falar assim, eu vou trabalhar de manhã, à tarde, à noite? Eu olho para a minha rotina e eu olho para o meu calendário de entrega. O que eu preciso entregar para o meu cliente? Quando que eu preciso fazer a reunião com ele? O que eu tenho de pendência que ele me solicitou? Ou o que a gente verificou na reunião, que a gente tem algum plano de ação que a gente precisa fazer? Qual é a data? Então, é isso que vai determinar. Porque eu posso muito bem chegar à noite e fazer e deixar tudo pronto, principalmente na parte financeira. Posso fazer todos os agendamentos de pagamento à noite. Gente, tirar um extrato à noite, né? Depois você colocar lá dentro de um sistema. Vocês conseguem perceber que não tem hora, assim, hora exata? Isso está muito na mão realmente do profissional, do assistente virtual. Então, a profissão, né? A profissão de assistente virtual, mas especificamente o financeiro, para mim, é a área que mais dá liberdade realmente, principalmente de tempo, para você escolher qual que é o momento ideal para você fazer o trabalho. Então, assim, o autoconhecimento, como a gente estava falando, ele é muito importante. Você precisa entender o que você gosta de fazer, como você faz bem, quais são as suas habilidades, o que você precisa desenvolver. Faça um autoexame. É extremamente importante, tá? E muitas vezes quando eu falo isso, e aqui não só para esse ponto número 1, mas para todos os outros que eu vou mencionar aqui, gente, existe algo que eu vejo que é o mais importante de tudo, que é você fazer. Então, quando eu falo assim, se examine, pratique o autoconhecimento, pega um caderno, pega uma caneta e vai lá e escreve, sabe? Fala, olha, faz uma linha assim, faz um risco e coloca assim, pontos fortes e oportunidades, habilidades e o que eu preciso desenvolver. Mas faça. Quando você tem isso escrito, pelo menos eu sou uma pessoa muito visual, ajuda muito você a entender no que você precisa melhorar, no que você tem de ponto forte que você fala, não, aqui é onde realmente eu vou bater, porque eu sou muito comunicativa, eu explico bem, eu entendo de números, eu gosto de falar com pessoas, eu sou um pouco tímido, eu tenho aí como é que eu vou abordar? O que eu posso fazer? Será que tem algum curso de oratória que eu consigo fazer, de algum curso que tenha técnicas de apresentação que eu consiga ali trabalhar e eu consiga fazer ali com o meu cliente para melhorar? Então, faça esse mapeamento. Faça esse mapeamento de si próprio, sabe? Porque existem coisas que, quando a gente não faz, elas custam muito mais caro. E as pessoas, elas têm uma tendência de querer tudo pronto, tudo na mão. Tipo, tá vendo aqui essa planilha? Tá vendo aquele papelzinho? Preencha com isso, com isso, com isso, com isso. Mas nós somos pessoas diferentes. Nós temos habilidades diferentes. Nós temos vivências pessoais e profissionais diferentes. Nós enxergamos o mundo de forma diferente. E isso faz muita diferença quando você está ali fazendo esse processo de autoconhecimento, né? Então, assim, estudar sobre o mercado, aprender sobre o mercado de assistente virtual, isso é muito importante. As pessoas querem muitas vezes começar sem saber qual é o terreno em que elas estão pisando, em qual é a oportunidade que aquele mercado oferece, como é que ela pode, né? No entanto, que eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês participam desses fóruns, né, de grupos de Facebook da área de assistência virtual, mas vira e mexe, acontece lá perguntas das pessoas falando assim, mas por onde eu começo? Como é que eu faço? Onde tem vaga? E aí a gente se esquece que para assistente virtual não existe vaga, que você é um trabalhador ali, né, um empreendedor, que você é quem vai correr e fazer a prospecção dos seus clientes. Então aí tudo isso acaba acontecendo o quê? A gente começa a ter pessoas extremamente despreparadas no mercado. E aí eu falo, as pessoas que se organizam,
As pessoas que realmente fazem acontecer são as pessoas que vão ter destaque, são as pessoas que vão ter sucesso. Por quê? Não existe concorrência. Não existe concorrência com essas pessoas. Quem vão ser os concorrentes de vocês? São todos aqueles que levarem com seriedade, que levarem com foco e realmente colocarem em prática tudo aquilo que aprenderem, tudo aquilo que precisa ser feito. Mas aquelas pessoas que ficarem na esfera de achar que a assistência virtual é algo que é um dinheiro fácil, né, que você entra para trabalhar e amanhã você tem 2, 3 clientes e você já está ganhando 5, 6 mil reais, é ilusão. E eu sempre falo que eu não gosto de vender ilusão. Eu gosto de vender um trabalho que é possível e realmente é muito possível, gente. Eu tô aqui como prova viva disso para vocês. Mas existe sim um trabalho duro a ser feito. Lembra que eu falo? É uma caminhada, é uma jornada, né? Então a gente precisa, é um degrau depois do outro. Lembra? Não sei se você já viu numa imagem. Não tem como você estar aqui no primeiro degrau e esticar a perna para tentar subir lá no último degrau. Não tem isso. É um degrau por vez que você tem que subir. Mas assim, façam. Não queiram tudo pronto. Tá? Façam, porque isso vai fazer realmente você um profissional diferenciado no mercado. Então, assim, entender quem é o cliente, quais são os serviços que você pode oferecer, quais os serviços que você vai prestar, como você vai prestar isso, tudo isso faz parte desse item número 1, autoconhecimento. Você vai estar ali estudando o mercado, entendendo se ele é para você. Será que realmente você quer isso? Será que realmente eu quero me arriscar aqui? Tá no empreendedorismo? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou me comportar? Eu sou uma pessoa ansiosa? Não sou? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, se você aí é ansioso e já tá achando assim, não, a Helena já falou aqui que a ansiedade aqui não dá, então não é pra mim. E eu quero falar pra você que, olha, não escute isso que eu tô falando, tá? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu lido com a ansiedade dia a dia. Mas aquilo que precisa ser feito, precisa ser feito. Não é mesmo? Então, assim, ter esse preparo inicial, ele é muito importante para que todo o trabalho, todo o desenrolar do trabalho seguinte aconteça também de forma mais tranquila. Então, se conheça, tá? Vamos fazer um exercício aqui? Mapeie as suas habilidades aqui, faça o seu autoconhecimento. E depois, se você fizer esse exercício, tira uma foto, coloca nos seus stories e me marca, que eu vou fazer questão de compartilhar nos meus stories aqui a atividade dessa aula. Eu quero ver quem são as pessoas que vão ser aqui as pessoas corajosas, as pessoas que vão estar à frente e fazer esse exercício, colocar lá nos seus stories. Não tenha vergonha. Inclusive, eu tô lendo um livro que é aquela Coragem de Ser Imperfeito, e eu indico para todo mundo, porque ele fala muito sobre essa questão, né, da vergonha, da vulnerabilidade, da gente se expor. E eu falo que cada página do livro está sendo um tapa na minha cara, mas tudo bem. A gente vai aprendendo, tá? Então não tenha vergonha. Coloca lá que eu quero ver e eu vou repostar falando, olha, estão fazendo o exercício da aula de terça-feira, ok? Qual que é aqui o segundo ponto? Preparo emocional e financeiro. Primeiro, por quê? Lembra que eu falei? O primeiro cliente, ele pode não aparecer na primeira semana, não pode aparecer nos primeiros 15 dias, não pode aparecer no primeiro mês. Cada pessoa tem uma variação de tempo de quando esse primeiro cliente vai aparecer. O que eu posso falar para você é, se você fizer volume de prospecção, ou seja, para quanto mais pessoas você falar, para quanto mais pessoas você divulgar o seu trabalho, maiores são as chances desse tempo ser menor. Então, tudo isso tem aí, né, essa questão que precisa ser dita. Porém, não é algo que eu posso falar para você, que na próxima semana você vai ter um cliente como assistente virtual financeiro, tá? Então, essa questão, ela vai determinar. A energia que você vai colocar nisso, ela é determinante para o tempo que você vai levar aí para conseguir o seu primeiro cliente. Mas o que acontece? Por que eu falo do preparo emocional e financeiro? Porque, gente, quando você está no emprego CLT, por mais que estabilidade não exista, e eu gostaria de falar aqui sobre isso, estabilidade para mim não existe, eu concordo totalmente lá com o Flávio Augusto, quando ele fala isso, não sei se vocês conhecem ele lá do Geração de Valor,
E não existe mesmo, não existe para quem trabalha com carteira assinada, né, que é o CLT, não existe para quem é empreendedor, não existe nem para o funcionalismo público, porque pode de repente baixar um decreto lá, privatizar tudo e quem é funcionário público perder o trabalho. Ou, como aconteceu em alguns locais agora com essa questão de pandemia, que foi assinado um decreto que funcionário público não vai ter aumento salarial por X anos. Isso aconteceu. Então, assim, isso é estabilidade? Não, isso não é estabilidade. Um lugar que não te proporciona crescimento. Então, você vai ficar ali parado no mesmo lugar durante anos, né? Ok, é uma situação extrema que aconteceu, enfim. Mas o que eu quero deixar claro é que a estabilidade não existe. Porém, todo mês o salário está na conta. Então você sabe que você vai ter ali, eu tenho meus R$2.000 que eu conto todo mês, os meus R$3.000 que eu conto todo mês. E isso faz diferença? Isso faz muita diferença. Porque você sabe que você tem ali uma segurança naquilo, né? Quando você tem um problema, você divide com um colega de trabalho, por exemplo, o seu problema ou as suas angústias ali do seu lado profissional. Então você tem com quem dividir, você tem com quem conversar. E muitas vezes, quando você está dentro do home office, ele costuma ser um trabalho mais solitário, onde você tem que trabalhar esse seu networking com outras pessoas que também estão na mesma situação que você, para que você consiga fazer o quê? Amizades, ter realmente essas pessoas como amigos, né? No entanto, que eu sempre falo para os alunos do meu curso, lá do Jornada, porque a gente tem um grupo exclusivo dos alunos, a gente tem uma comunidade no Facebook que é dos alunos, e eu falo para eles, né? Coloquem suas angústias, coloquem as suas conquistas, vamos comemorar todo mundo junto. No entanto que, se não me engano, acho que foi semana passada ou na outra semana, eu tive vários alunos que conseguiram seus primeiros clientes. Então foi muito legal ver, porque a pessoa falou, olha, fechei o contrato, todo mundo vibrando junto, sabe? Olha, parabéns, é isso mesmo. E isso também alimenta o quê? Alimenta ali a pessoa começar pensando, eu também posso, acredito naquilo, vou fazer acontecer. Então é muito bom, né? Então, assim, esse preparo emocional é nisso que eu falo, né? É engraçado que, assim, a gente tem os recursos, que é o computador, que a gente precisa, a internet. Agora, se o seu computador da sua casa quebra, se a sua internet para, é você que tem que resolver. Quando você está na empresa, você tem o quê? O help desk. Não sei se era assim, não sei se assim se chama na empresa de vocês, mas onde eu trabalhava tinha um help desk. O que acontecia? Eu ligava, abria um chamado e um técnico vinha resolver meu problema. Então ele resolveu meu problema com a internet, ele resolveu meu problema no meu computador que não estava funcionando, eu não precisava fazer nada. E quando o computador não dava jeito, a empresa simplesmente trocava e me dava um novo. E isso na vida real, quando a gente está empreendendo, não é bem assim, não é mesmo? Porque se o seu computador quebrar, você vai ter de cara dinheiro para ir lá e trocar por um novinho? Às vezes não. Então, né, por isso que eu falo que esse preparo, ele precisa. E a questão financeira, ela pega muito, né? Por quê? Porque como a gente não pode determinar qual é o período, qual é o tempo que você vai levar para ter o primeiro cliente, para você ter 2, 3 clientes, né? Então, a questão do planejamento financeiro, quando você está na transição de carreira, ela é muito importante. De você já fazer uma reserva. É ideal que você tenha aí, pelo menos, no mínimo, uns 6 meses do seu salário guardado. Para que nesses 6 meses, vamos imaginar que você decidiu que você não quer mais compartilhar o seu trabalho. Porque você entendeu que, bom, tendo mais tempo, eu vou conseguir correr mais atrás, fazer as coisas que são necessárias, então eu vou simplesmente deixar o meu trabalho CLT. 6 meses no mínimo, para que você consiga manter todas as suas contas, manter uma paz interior, porque a gente sabe que financeiro pega muito, para que as suas contas estejam pagas, até que você esteja trabalhando duro para que aquilo aconteça, né? E aí, quando eu falo dessa questão do compartilhamento, eu quero falar a mesma coisa aqui que eu falei lá no autoconhecimento. Por você ter um salário na conta que cai todo mês, e você ainda querer fazer essa transição ou querer fazer essa conciliação, não deixe que isso vire um empecilho em vez de ser um ajudador. No sentido de, eu não vou atrás de cliente nessa semana, porque eu tenho meu salário que cai na conta e paga minhas contas. Eu não vou fazer isso agora, porque eu tenho. Então, assim, utilize o seu salário, utilize a sua condição atual, se você quer fazer essa transição de carreira, como um potencializador
para que você mude de vida. E é muito foco mesmo, gente, de você fazer com que isso não te prenda. É necessário aquele dinheiro? É necessário, eu entendo, todo mundo tem necessidades, todo mundo tem contas, aqui na minha casa não é diferente, mas assim, não deixe que isso te pare, que isso te deixe na retranca, sabe? De que, não vou entrar em contato com aquele cliente, porque a gente faz isso muitas vezes inconscientemente. Então, por isso que a gente precisa prestar bastante atenção nisso, nessa situação, porque muitas vezes, sem a gente estar nem pensando, a gente está praticando e deixando para depois. Eu precisava conversar, precisava ligar, precisava divulgar, não vou fazer isso agora, tá? Então, assim, o medo, isso pode causar essa oscilação, essa instabilidade. Então, é muito importante realmente que você não deixe esse ponto fazer com que você não caminhe para frente em direção àquilo que você quer, aquilo que você sonha realmente para a sua vida, tá? Então, assim, faça aí essa separação, tá? Coloque ali uma reserva de emergência para você. Se você não vai se sentir seguro com 6 meses, coloque 1 ano. Muitas vezes, quando eu estava no CLT, durante muito tempo, eu e tanto eu quanto o Felipe, né, meu marido, a gente sempre teve o hábito de fazer reserva, né? De fazer reserva de emergência. Então, mesmo quando eu fui mandada embora, eu não me desesperei porque existia uma reserva de emergência para mim, para minha família, para nós. Né? Então, assim, trabalhe isso. E olha que eu não estava esperando que eu ia ser mandada embora, hein? Porque tinham falado para mim que eu não ia ser demitida. Mas eu já tinha ali uma reserva que ia sendo feita para qualquer outro tipo de emergência, tá? Então, por mais que tenha sido inesperado, eu tinha já um planejamento por trás que me ajudou. E ajuda mesmo, gente, porque aqui, ó, a gente já tem um sabotadorzinho que é o cérebro, que eu já falei para vocês. O nosso cérebro nos sabota o tempo todo porque ele quer viver no conforto. Ele não quer sair da zona de conforto dele. Então, tudo que você fizer que faça com que ele saia da zona de conforto dele vai ser um problema. Então, por isso, faça essa reserva, tá? Separe isso para você. Plano de negócios é um outro item extremamente importante que as pessoas não fazem. Helena, o que é esse plano de negócios? Gente, eu utilizo uma ferramenta chamada Business Canvas, que você encontra isso no site do Sebrae. Então, assim, para você ver, uma ferramenta extremamente gratuita, onde você pode fazer o seu plano de negócios. Lá você vai encontrar 9 quadrantes que você precisa preencher e que são extremamente importantes para que você faça o desenho do seu negócio. Lá ele fala sobre o que você vai vender, para quem você vai vender, como que você vai precificar, porque é importante que você aprenda a precificar o seu trabalho, tá? Lembrar que você é uma equipe, né? Bem assim mesmo, que você vai ser o marketing financeiro, comercial, administrativo e o operacional do seu negócio. Então, o plano de negócios, ele vem exatamente para que você consiga enxergar o seu negócio. Então, assim, se você tiver oportunidade, imprima, você encontra isso gratuitamente procurando no Google, imprima, preencha, cole num lugar visível para você, tá? E não negligencie esse ponto de fazer um plano, de ter um plano, tá? O que você precisa fazer, é o que eu digo. Não tenham, gente, medo, não tenham preguiça de fazer isso. Porque isso que são fatores que eu digo que são determinantes para quem quer ter sucesso dentro dessa transição e dentro dessa carreira. Eu volto a repetir. As pessoas que nós vemos, que são pessoas que têm sucesso, que são pessoas que estão indo bem dentro da carreira, não só de assistente virtual financeiro, mas qualquer outra carreira que a gente veja, essas pessoas têm um diferencial que é o quê? Aplicar aquilo que está sendo estudado, fazer aquilo que precisa ser feito. Então, assim, deem atenção a essa questão do plano de negócios para vocês. É importante que vocês tenham, sim. Nossa, mas eu sou só um assistente virtual financeiro. Não, você não é só isso. Você é um empreendedor. Você é um profissional autônomo, alguém que agora é dono da sua própria vida e do seu próprio nariz em relação ao seu futuro profissional. Então, o plano de negócios. Dentro do plano de negócios, você pode estimar, por exemplo, e colocar como meta quando é que você vai fazer a sua transição de vez. De repente, você concilia ali, né, CLT com assistência virtual. Quando você vai querer? Você já
colocou uma meta para você? Ah, eu vou ficar até janeiro de 2022. E olha que a gente está a menos de 90 dias do ano terminar. Então, pensando nisso, 90 dias para o ano terminar, o que você vai fazer para mudar a sua vida? Ainda dá tempo? Muito tempo. Ainda dá tempo, sim, de tomar a decisão. Ainda dá tempo, sim, de fazer aquilo que você precisa fazer. De planejar aquilo que você quer para sua vida para o próximo ano, tá? O momento realmente é agora. Então, faça. Eu vou repetir. As pessoas costumam querer tudo pronto. E não é assim que funciona. Você também precisa, né? O mão na massa vai te ajudar a dar uma visão totalmente diferente desse negócio e de qualquer outro negócio. Então, assim, façam, gente. Façam mesmo, tá? Você precisa entender, né? O que de repente vai te atrapalhar nesse processo? Plano de negócios, né? Então, assim, é importante? É muito importante. Deixa aí anotado. Qualificação, tá, gente? Qualificação é muito importante. Ah, deixa eu só voltar num ponto aqui que eu até anotei aqui e eu esqueci. Dentro aqui do plano de negócios, a gente vai trabalhar também algo que é muito importante para a transição de carreira, que é a questão de networking, né? E dentro do plano de negócios tem uma parte lá falando sobre canais de comunicação, para quem você vai divulgar, e aí, né, ali você vai colocar se você vai fazer parcerias ou não e tudo mais. Mas o networking, ele é muito importante nesse processo de transição, porque quando vem uma indicação, eu já falei isso antes, a indicação, ela só endossa quem é você para aquela pessoa que pode te contratar. Você já tem mais de meio caminho andado quando você é indicado por outra pessoa. Porque normalmente a indicação vem de alguém que já tem uma relação de confiança com aquele possível cliente. Então ele fala, olha, a Helena é uma profissional que me atende, você pode falar com ela. É diferente dele me conhecer sem ele saber quem eu sou. Então, por isso que o networking, ele é importante. Por isso que a proximidade com o cliente, ele é importante. Por isso que você tem que ter ali uma relação realmente de parceria, para o seu cliente também estar sempre indicando, né? A grande maioria dos meus clientes hoje vem de indicação, né? Então, assim, olha, fulano te indicou seu trabalho. Então, fortifique isso também. Qualificação, gente. O que acontece aqui? Não adianta a gente achar que nessa profissão não é necessário que a gente se qualifique. Estamos enganados. Exige estudo, sim. Exige aprendizado, sim. E o que eu falo para você? Se você está aí no seu trabalho e você quer fazer essa transição de carreira, utilize o seu trabalho atual para que você financie o seu trabalho futuro. Então, se você for fazer algum curso, algo que você identifique que você necessita, faça esse investimento na sua qualificação, para que você também, para que ajude o quê? O seu caminho ele ser mais tranquilo. Eu não sei se eu já falei isso aqui em alguma aula aqui no YouTube, talvez eu já tenha comentado isso em alguma aula que eu dei no Instagram, lá nas minhas lives, mas o que acontece? Quando eu iniciei no trabalho de assistente virtual financeiro, não existia na época nenhum curso direcionado para a área financeira. Existiam cursos de assistência virtual que ensinam você a montar um negócio em si dentro dessa profissão, mas especificamente com coisa prática não tinha. E eu, Helena, não vim da área financeira. Apesar de ter alguma habilidade com o número, porque eu mexia com planilha, não venho. Então, eu não sabia fazer contas a pagar, eu aprendi. Não sabia fazer contas a receber, eu aprendi. Helena, como que você aprendeu tudo isso? Na raça. Eu fui procurando, eu fui estudando, eu fui fazendo cursos. Então, foi dessa forma, né? Eu me inteirei várias coisas lá no site do Sebrae, mas não tinha algo que mostrasse. É por isso que hoje eu tenho o Jornada do Assistente Financeiro, que é o meu curso que ensina um método para o assistente virtual financeiro. Por quê? Porque não existia e eu bati muito cabeça. E quando você tem um método organizado, um passo a passo, te ajuda a chegar do ponto A ao ponto B muito mais rápido. Então a gente não pode ver isso como algo, de repente, supérfluo. E eu não estou querendo aqui falar para você, não, tem que comprar o meu curso. Nada disso. O que eu estou querendo falar aqui para você é que quando você tem esse método para te ajudar, você caminha muito mais rápido. O tempo que eu demorei para conseguir colocar todo o meu negócio em jogo, eu bati muito cabeça. E bati muito. Por quê? Porque não tinha.
Então, hoje é totalmente diferente. Então, a qualificação, ela é importante. Por quê? Porque ela vai vir com algo programado para você, com algo direcionado, com um conteúdo de passo a passo. Então, não tenha realmente medo de fazer um investimento na sua qualificação. Isso é extremamente importante que você faça, tá? Então, assim, o quarto passo aqui para a transição de carreira é ser a qualificação? Sim. Pensem nisso e coloquem isso aí no plano de vocês também, tá bom? Tô até vendo aqui se eu anotei mais alguma coisa para eu falar para vocês sobre isso, mas é isso aqui mesmo, tá? Bom, e qual que é o quinto ponto aqui? Planejamento e organização. E aqui entra o planejamento financeiro, exige aqui a organização da sua rotina. Se você vai conciliar e você vai trabalhar contraturno, né, que é trabalhar num turno diferente, que é o que você já faz, como que isso vai acontecer? A comunicação com o cliente, quando você faz essa conciliação, né, ela precisa estar clara, ele precisa saber qual é os momentos em que você vai estar disponível para atender ele. Então é possível que isso seja feito sim, tá? Mas deixe isso claro ali com o seu cliente. Isso é muito importante, né? Então, assim, eu vou trabalhar à noite. E outro ponto, né, gente, que pelo menos essa é a minha visão. Você já tem um empregador, isso aqui eu vou falar para quem quer fazer conciliação, tá? Você já tem um empregador que paga o seu salário para que você trabalhe, por exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde, tá? É errado se a gente come esse tempo para fazer coisas do cliente. Pelo menos eu vejo isso. Então, se essa é a sua opção e você vai lá fazer contraturno, aí é uma outra história. Por quê? Porque você entregou aquilo para que você está sendo pago, né? Porque você está sendo pago, de repente, para trabalhar das 8 às 5 para aquela pessoa, e a partir das 5 e 1, aí você vai viver a sua vida, fazer os seus horários e tudo mais. Pelo menos é o que eu vejo. E assim, para não ter realmente até problema para você, tá? Porque infelizmente, a gente vive em um mundo onde as pessoas acabam percebendo. Então, de repente, você pode ter algum colega de trabalho para falar ali pro seu chefe o que você está fazendo. Então, não comam esse tempo, né? Tentem realmente fazer as coisas o mais correto possível, porque eu tenho certeza que quando a gente faz as coisas corretas, as coisas saem muito melhor, né? E é para ser, realmente é para ser dessa forma, tá? Então, assim, faça esse planejamento financeiro e faça um planejamento de tempo também. Se desafie e coloque metas para você de quando você vai começar e quando você quer terminar essa transição. Não deixa assim o negócio aberto, sabe? Não, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Porque quanto mais tempo você deixa nesse vai ver, é muito mais fácil de você realmente desistir. E quando você está desistindo, aí eu falo lá, né? Realmente era isso que você queria? Lembra aquela pergunta lá do autoconhecimento que eu falei? O que realmente você quer? Você precisa saber. Então, será que eu queria tanto assim mesmo fazer uma transição de carreira? Então, não deixe que os sabotadores eles façam com que vocês não caminhem para frente, tá? Então, planeja, organiza, faz um planejamento de curto prazo, um de médio prazo, um de longo prazo, pratique a disciplina. Não pense que é tarde demais para começar, porque não é. E aqui eu tô falando porque no meu curso eu tenho pessoas de todas as idades e eu acho isso muito legal. Eu tenho pessoas com mais de 50 anos, pessoas com mais de 45 anos e também tem as pessoas mais novas, né, de 30 anos, de 20 e poucos anos. Esse mercado é um mercado muito amplo para qualquer idade, não existe um preconceito de idade, né? Realmente é um mercado onde você é visto por aquilo que você sabe fazer, por aquilo que você pode entregar e não pela sua data de nascimento que está ali na sua certidão, né? Então, é isso realmente, tá? Converse com profissionais da área. Se você tiver a oportunidade, né? De repente, nas redes sociais, eu estou lá, né, no Instagram, então você pode me chamar no direct para a gente conversar, mas assim, às vezes tem outros profissionais, outras pessoas que me seguem e que são assistentes virtuais, né? Então, assim, se aproxime, de repente acompanhe o conteúdo dessa pessoa para você conseguir entender um pouco como é que funciona a dinâmica realmente da profissão, né? Se informe,
Comemore cada pequena vitória que você der. Cada pequena vitória mesmo. Olha, eu consegui aqui fazer a minha lista de autoconhecimento, consegui terminar o meu plano de negócios. Comemore cada uma dessas conquistas, tá? Porque isso realmente vai fazer com que você tenha gás para continuar, né? Então, assim, aprenda com os erros, erre pouco, mas aprenda com os erros que vocês tiverem, porque isso tudo vai fazer com que vocês consigam fazer essa transição muito mais tranquila, tá? E assim, se planejem. Se você tem a oportunidade de se planejar, faça esse planejamento, que vai ser a melhor coisa que vai acontecer, né? Escolha o equilíbrio. Muitas vezes eu sei que a gente quer chutar o balde, né? Quer chutar o pau da barraca, jogar tudo pra cima e falar assim, não, agora eu vou começar aqui a profissão mesmo, não quero saber e tudo mais. Mas assim, se autoavalie, lembra o autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, esse negócio de não ter planejamento para mim já não funcionaria muito bem. Então, quando você se conhece, né, você já vai saber aquilo que vai funcionar ou não para você, para não te colocar realmente numa situação ruim, né? Então, assim, busque os seus diferenciais. O que eu tenho aqui, né, de melhor que eu posso oferecer? Inove. Olhe para o mercado, como é que eu vou poder oferecer isso aqui para o meu cliente? Mas você só vai poder fazer isso se você conhecer quem é o seu cliente, ok? Bom, gente, então é isso, tá? Eu falo assim que transição de carreira exige muito desapego, né? A gente se desapegar de uma vida aqui que a gente considera mais segura, mais tranquila, para a gente ir para uma outra vida em que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E é realmente isso que acontece, né? A gente sai realmente de uma falsa estabilidade para a gente achar que a gente vai estar vivendo numa instabilidade, quando ao tempo todo a gente sempre viveu instável, tá? Então é isso. Eu vou voltar aqui a câmera e vou deixar aqui a tela cheia para eu conversar com vocês. Realmente eu espero que essa aula possa ter te clareado aí para você que está nesse processo e quer fazer essa transição, né? Não resista às mudanças. A gente tem muita resistência à mudança, né, gente? E isso é humano. Eu, sabe, assim, concordo, não tem coisas que não tem como, né? Mas realmente mudar a área de atuação é algo que vai levar a gente a um desconforto, né? A sair da nossa zona de conforto. Então, se você está aí querendo isso, se prepare para isso, né? Porque realmente essa profissão de assistente virtual financeiro, eu vejo que é uma profissão que me trouxe muitos benefícios. Eu não canso de falar isso aqui para vocês, né? E que eu pude enxergar que através daquilo que eu sei, através das minhas habilidades, eu consigo ali mostrar resultados para os meus clientes e ser livre financeiramente realmente para fazer aquilo que eu quero, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vamos fazer uma foto aqui? Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, vou parar, aí vocês tiram uma foto, coloca lá nos stories, me marca e eu vou marcar todo mundo que tiver me marcado lá nos stories, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Acho que foi, né? Acho que deu. Gente, muito obrigado por você estar aqui comigo essa noite mais uma vez. Eu espero que esse conteúdo dessa aula, pode ter enriquecido um pouco mais todo o conhecimento que eu sei que você tem aí. Eu quero muito que você se transforme num profissional extremamente diferenciado, qualificado. É por isso que a régua sempre tem aumentado aqui comigo em relação ao conteúdo para trazer aqui nessas aulas, tá? Na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos aula aqui novamente. Não esqueça, ativa aí o lembrete, né, da próxima aula e a gente se vê lá. Um grande beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.